Começo chamando para que suba ao palco o deputado estadual Jorge Pozobon, do PSDB. O deputado Jorge Pozobon é advogado, foi vereador em Santa Maria e é deputado estadual. Chamo ao palco também o jurista Juarez Freitas, doutor em Direito e professor universitário. O doutor Juarez é professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, onde atualmente é membro nato do Conselho, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul, foi pesquisador associado na Universidade de Oxford, e também na Universidade de Colômbia, presidente do Conselho Editorial da revista Interesse Público e membro de outros conselhos editoriais, advogado, consultor e parecerista. Nossa, doutor Juarez, seu currículo quase que me derrubou aqui. Bom, e chama ao palco também o nosso doutor Francisco José Meche, natural de Estrela, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, graduado em Administração de Empresas e Administração Pública, especializado em Direito Tributário pela URGS e em Direito do Trabalho pela PUC. É professor titular da Faculdade de Direito da PUC desde 1978 e leciona na Escola Superior da Magistratura. Também é um grande gremista, preciso fazer esse destaque no seu currículo, doutor Meche. Tá. E é palestrante de cursos da Escola Superior de Advocacia, da OAB e do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Proferiu mais de 100 palestras sobre o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e Código Tributário Nacional. Foi presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Em 1994, foi indicado pelo Tribunal de Justiça e nomeado pelo presidente da República juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, na vaga de advogado. Exerceu a advocacia por 24 anos, de 1971 até a data de sua posse no Tribunal de Alçada. Tomou posse em 26 de junho de 95 como juiz do Tribunal de Alçada, na vaga destinada ao 5º Constitucional da OAB, e foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça em maio de 1998. Atualmente é vice-presidente do Tribunal de Justiça. Também. Agora, os outros participantes desse painel são da casa, então eu vou tomar a liberdade de só chamá-los sem ler o currículo para a gente ganhar tempo. Ricardo Neves, subsecretário da Receita Estadual. Celso Mariane de Souza, presidente do Sindifisco RS. E Abel Henrique Ferreira, presidente da AFISVEC. Bom, agora a nossa situação se complicou um pouco. Bom, nós tínhamos previsto aqui o doutor Daniel Sperbi Rubim, mas como ele não tinha chegado até pouco, não chegou ainda, então faremos com os 6 presentes. Esse painel, como eu disse, é um pouco mais complicado, porque agora é uma mesa redonda, agora nossos convidados terão que exercitar o seu talento para síntese, e todos aqui podem se candidatar a uma vaga de comentaristas de televisão, se conseguirem. Então, a nossa ideia é assim, vamos fazer blocos em que cada um fale por, no máximo, 3 minutos, depois a gente faz novas rodadas. Porque a pergunta que queremos responder é: que Rio Grande queremos e como chegar lá em 2018? Então, eu peço aos senhores que, por favor, não respondam tudo de uma vez só, aguardem um pouquinho para as próximas participações. Se todo mundo cumprir o tempo, a gente faz 3 rodadas. E que comecemos, então, dizendo, primeiro, que Rio Grande queremos. Doutor Juarez, o senhor pode começar. Saudações a todos. Em especial, gostaria de agradecer ao presidente Abel e ao presidente Celso pela honra de, uma vez mais, participar desse encontro, que, na minha agenda, já se tornou algo muito interessante ao longo dos anos. Pois, nesse primeiro bloco, eu apenas levantaria 2 prioridades. Prioridades constitucionais, eu até diria, para o Rio Grande, rumo a 2018. Portanto, prioridades factíveis neste horizonte que eu considero de médio prazo.
Eu teria outras ideias para o longo prazo, mas essas ideias são suficientes. Então, eu começaria dizendo que o Rio Grande do Sul precisa, nesses próximos 4 anos, se internacionalizar profundamente. E aí 2 prioridades avultam. A primeira, aeroporto. Isso tem que ser foco no Rio Grande do Sul. Nosso aeroporto, em 4 anos, pode e deve ser uma via decisiva e estratégica de escoamento da nossa produção lato sensu. E também dos passageiros, sobretudo. Segundo, dentro dessa primeira pauta de internacionalização, Porto de Rio Grande. Nós precisamos dar prioridade em termos de infraestrutura e logística estratégica para esse porto. E isto se faz com incentivo do Estado prioritário a hidrovias. São 2 gargalos óbvios que nós podemos, em 4 anos, com baixíssimo custo, bastando para isto, eleger prioridades e cumpri-las com foco, fazer o Rio Grande aproveitar para dar um salto. E a segunda questão nesse primeiro bloco é desburocratização radical do Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu digo radical. Vocês do Fisco já têm experiência para ensinar em matéria de processo eletrônico, nota fiscal eletrônica, etc. Mas o Rio Grande do Sul ainda é um Estado pesado burocraticamente. É preciso facilitar o empreendedorismo aqui no Estado. Isto é relativamente fácil, nem precisa maior conserto com a legislação federal para fazê-lo. E mirar no exemplo de desburocratização que vem dos países que têm um direito administrativo que dá certo. Exemplo, Nova Zelândia. Sobre isso falarei no próximo bloco. Parabéns pelo seu poder de síntese. 3 minutos exatos. Seguindo, Ricardo Neves, subsecretário da Receita Estadual. Colegas, boa tarde. Uma rápida intervenção aqui, uma saudação para os nossos painelistas aqui, falar um pouquinho dessa perspectiva, né, do que a gente quer. Eu acho que o doutor Juarez foi bem feliz agora nas várias intervenções sobre as possibilidades, mas uma delas, eu acredito também, nesse processo de simplificação absoluta, né, do relacionamento do fisco com os contribuintes. Eu acho que isso aí a gente pode explorar um pouquinho mais nas próximas intervenções. A gente tem muita experiência aqui no Rio Grande do Sul nessa direção, mas o que me preocupa muito, acho que a gente tem que trabalhar para 2018, a gente tem um cenário positivo, um cenário em que a gente, como Receita Estadual, consiga ser um instrumento do Estado, né, para o desenvolvimento do Estado. Acho que a gente tem evoluído muito nesse quesito dentro dessa gestão. Tem sido muito positiva a nossa integração com vários órgãos do governo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Planejamento, que isso aí proporciona que, em 2018 ou 2027, como fala o governador, a gente possa ter um Rio Grande melhor. Acho que a gente está muito preocupado. Ontem tivemos uma reunião à tarde, em que eu trouxe alguns cenários e que são bem preocupantes. Cenários tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista externo. Um deles é que, resumidamente falando, a gente vive uma crise do ICMS. Uma crise que está levando o ICMS para a beira do precipício, né? Já deve alguém ter falado isso, mas a gente tem 2 cenários muito preocupantes, né? E a gente podia resumir que hoje no Brasil o benefício fiscal é um câncer do ICMS. E como câncer, há 10 anos, ele vai corroendo e vai chegar no momento que vai matar o ICMS. E a gente está assistindo isso aqui frequentemente. Eu tenho participado nas reuniões nacionais e o cenário é terrível. Tá? Então, acho que a gente tem que pensar numa matriz tributária e num cenário de reforma, mini-reforma tributária, para fazer com que o ICMS volte a ser um imposto
em que a característica dele, básica, de ser um imposto sobre consumo, e de que ele seja neutro nas relações econômicas. Eu acho que não pode ser ele, apesar de eu ter alguns colegas aqui que talvez... Cadê o meu colega da Secretaria de Desenvolvimento? Né, que, às vezes, o pessoal, e esse é o cenário atual, a gente utiliza o ICMS para atração de empresas. Isso está completamente equivocado. Obrigada, doutor Ricardo. Celso Mariano de Souza, seus 3 minutos. Bem, boa tarde a todos. Saudar os nossos colegas que nos prestigiam com a sua presença, saudar os companheiros de debate e dizer que responder a pergunta 2018, que Rio Grande teremos, é uma missão bastante complicada. Mas como o microfone aceita tudo, a gente acaba construindo uma receita de bolo, né? Os caminhos, né, para que se tenha o Rio Grande que se quer, e o que se quer é um Rio Grande nos patamares de desenvolvimento top do país, né, como já foi no passado. Bom, acho que a gente já está cansado de ouvir aqui que é necessário investir, né? É necessário que se tenha um processo de mutirão político, porque também fazer um esforço enorme para investir, se a gente não consegue uma mínima união política nas casas legislativas, se torna uma tarefa bastante complicada. Eu sei que é fácil dar essa receita. Não, vamos tentar chegar na Casa Legislativa e fazer um mutirão, todos pelo Rio Grande, né, para que se possa escolher algumas ações de consenso e fazer as pessoas caminhar na mesma direção. Esse é um começo, porque se essa parte não funcionar, tudo fica bem mais difícil, né? Pois bem, desnecessário repetir, mas já o faço, investir na administração tributária. Tem se demonstrado um caminho com resultados positivos, não há erro, né? Investir na administração tributária, na maior qualificação ainda de seus servidores, no equipamento de seus servidores, em regulamentação, enfim, o investimento de administração tributária que todos os colegas conhecem, né? Procurar meio de obtenção de recursos, sim. Eu vi um debate bastante acirrado aqui sobre a questão endividamento, né? Num determinado momento, eu cheguei a sentir até um certo preconceito contra a operação de crédito para investimento. As empresas hoje tomam crédito para investimento, né, e conseguem obter excelentes resultados. Então, eu penso que uma das fontes de recursos para investimentos, sim, é o crédito, obviamente a preços pagáveis, né, e aplicado, obviamente, em investimentos que vão retornar para o Estado, para a sociedade, e vão propulsionar o seu desenvolvimento. Então, na minha opinião, e trago aqui, eu gostaria de desmistificar essa questão de tomar crédito. Eu acho que tomar crédito, o mundo, desde que é mundo, toma crédito, né? Desde que seja aplicado adequadamente e que seja a preços pagáveis, né? Existe uma questão muito forte, que também está voltada ao crédito, que é esse fardo da dívida que o Rio Grande do Sul carrega hoje. Nós precisamos arrumar uma saída política para isso, né? Aquilo ali é um dreno de recursos, está lá em aproximadamente 15% da nossa receita, é uma carga muito pesada para carregar. Então, ainda assim, nessa carga, que é uma consequência de operações de crédito, né, eu ainda acho que a operação de crédito é muito boa para desenvolvimento, sim, aplicada da forma correta e com o custo aceitável. Obrigada. Só mais um pouquinho, deixa eu só colocar uma coisa. Acho que é extremamente importante que a gente venha a pensar em planejar a mais longo prazo e equalizar algumas questões importantes para o Estado do Rio Grande do Sul e para o seu quadro de servidores, que são as questões como a Previdência e como os precatórios. A gente vai ter que olhar para isso com muita seriedade e a muito longo prazo, porque nós estamos falando aí de um volume de recursos anuais que efetivamente quem está pagando isso sabe. Para começo é isso. Não gaste tudo, Celso, não gaste tudo. Abel, por favor. Boa tarde a todos os colegas. Agradeço a todos vocês de estarem aqui conosco debatendo esse assunto que é muito importante para nós como carreira de Estado.
para nós e para as nossas famílias e para a sociedade como um todo. E agradeço aos nossos debatedores aqui de estarem sempre dispostos a nos apoiar nesses momentos. E ao nosso secretário da Receita e ao nosso colega aqui também, auditor fiscal Celso, presidente do Sindifisco. Eu vou primeiro dizer que Rio Grande queremos. Hoje nós ouvimos dos nossos políticos que Rio Grande eles nos prometem. E eu vou dizer o Rio Grande que eu quero, e depois nas outras duas manifestações eu vou sugerir como nós podemos chegar a esse Rio Grande. O que eu quero de Rio Grande? Eu quero um Rio Grande com pleno emprego, eu quero um Rio Grande com excelência em educação, eu quero um Rio Grande preocupado com as crianças, eu quero um Rio Grande para crianças até 16 anos com ensino integral. Eu não posso ter uma lei trabalhista que diz que a pessoa só pode começar a trabalhar aos 16 anos e manter essa pessoa sem fazer nada na vila, em qualquer lugar. Nós, como classe média, nós temos condições de pagar alguma coisa para aquele filho nosso se ocupe no período que ele está fora da escola. Agora, um dos grandes problemas que nós temos é uma legislação, talvez da Suécia, aplicada ao Brasil, que só pode trabalhar a partir dos 16 anos. Se só pode trabalhar a partir dos 16 anos, cabe ao Estado manter esse menor até os 16 anos numa escola integral. Isso aí é o que eu quero em 2018. Também em saúde. O que eu quero em saúde? Eu quero em saúde que todos tenham o mínimo necessário. Eu não quero ouvir em saúde que o deputado federal, o senador, tem recursos indiscriminados para ele e para a família dele eternamente, para tratamento médico. Porque dá a impressão, se eu tenho, eu não quero saber o que o meu povo está passando. Eu quero que esse trabalhador, que é um político, que é um senador, é um deputado federal, que ele tenha também a mesma saúde que eu tenho. Seria o SUS e mais algum plano que eu pago para isso. Porque devemos nos preocupar com isso. É brincadeira, a gente vê isso no jornal, vira brincadeira. Ah, o fulano lá fez isso, fez aquilo, e quem está pagando é a sociedade. Enquanto isso, nós temos aí problemas para pessoas que não têm o mínimo de atendimento médico, mas em compensação, os nossos que seriam responsáveis por isso, porque como deputado e senador eu digo o seguinte, eles não são responsáveis para estar fazendo leis, eles são responsáveis para fiscalizar as atividades do nosso executivo. Então, eu quero sim políticos responsáveis com a nossa saúde, que realmente todos tenhamos a saúde mínima. Também no outro item, segurança. É brincadeira, se criou os tais de azuizinhos. Hoje, Prefeitura de Porto Alegre, eu acho que tem umas 3 categorias. Tem o policial, tem o do trânsito, tem não sei o quê. Temos 3. E ainda temos o brigadiano fiscalizando o trânsito. Eu quero uma segurança, uma polícia nos dando segurança, para que a gente possa caminhar numa rua. Estou com um colega aqui hoje, não sei se o Roberto está por aí, Roberto Camargo. Estava eu caminhando em pleno Menino Deus, com a minha esposa, Virgínia. O Roberto chega, Abel, tu caminhando aqui essa hora, sabe qual é a hora? 8, 9 horas da noite. Eu disse assim, pô, mas não pode? Então, isso aí é terrível para nós como seres humanos, nós estamos nos aprisionando. Então eu quero que nós tenhamos segurança em 2018. Quero educação, segurança, saúde. E quero também bastante obras, bastante canteiro de obras, buscando investimentos em logística, investimento em obras necessárias, como o nosso colega hoje Irajá, com uma experiência grande, já foi deputado federal, nos demonstrou.
que nós temos sim um Rio Grande possível, e esse Rio Grande possível nós temos as condições todas aqui no nosso estado. Obrigada, Abel. Doutor Francisco Meche, que Rio Grande quer o senhor? Em primeiro lugar, alegria muito grande estar de volta aqui ao 15º encontro. E cumprimentar essa mesa seleta, agradecer especialmente ao Abel, ao Celso, ao Ricardo, está aqui o deputado Pozobon e o professor Juarez Freitas, com a mediação maravilhosa da Rosane. Eu costumo ler muito cedo, ouvir também, e à noite também, quando consigo chegar em casa no horário, vira no 20 horas. Cumprimentar a todos os senhores. Os senhores podem estranhar que esteja aqui um representante do Poder Judiciário. Mas nós estamos presentes em todas as atividades possíveis da sociedade. Só assim a nossa decisão não tem curto-circuito, porque ela tem fio terra, porque nós estamos aprendendo. Eu hoje aqui lamentei não poder estar nos 2 primeiros painéis. Aliás, perdi o doutor Irajá Andara Rodrigues, porque estava terminando a minha sessão de julgamento segunda-feira. Por quê? Quando o Abel fala em saúde, nós temos dados de 2012, 240 mil processos de saúde no Brasil. 118 mil no Rio Grande do Sul, quase a metade. Por quê? Porque é mais rápido entrar em juízo, receber a liminar, receber o tratamento por insuficiência cerebral, circulatória, digestiva, renal, muscular, o que vocês imaginam, do que esperar administrativamente. Então, minha cara mediadora, primeira colocação importante, vamos deslocar o eixo, vamos resolver as coisas, primeiro na esfera administrativa. E isso vale, o Abel também mexeu comigo, várias especiais, eu digo, qual é a sugestão que eu faço? O Rio Grande se rejubila porque tem mais processo do STJ do que São Paulo, nominal, físico. Minas tem 6%, o Rio Grande tem 27%. As questões estão sendo debatidas em juízo, quando poderia estar lá o recurso à disposição para tudo isso que o senhor colocou muito bem, doutor Abel. Resolver as coisas. Então, nós temos a metade dos processos da justiça no Brasil. E eu passo na Riachuelo e fico com a fenda no coração, minha cara Rosane, quando vejo aquela fila no calor, aquele calor de janeiro, para receber o medicamento. Então, essa é a minha primeira colocação. Obrigada, doutor Meche. Deputado Pozobon, deixei o senhor por último, porque o senhor fala bastante, eu quero ver se eu consigo, vai quebrar meu cronômetro aqui. Que Rio Grande quer o senhor, deputado Pozobon? Primeiro, quero dar uma boa tarde para todos vocês e dizer que eu estou enquadrado dentro dos 49% que responderam à pesquisa Ibope, que eu sou um dos otimistas. Eu não quero o meu estado ruim, eu sou diferente daqueles que torcem quando pior, melhor, não é isso que eu quero. Eu também quero que o Rio Grande de 2018 jamais passe por uma busca, por um objeto de poder, fazendo destruições de reputações e também que cada vez que se destrói a reputação de um governante, se destrói o próprio governo do estado. Nós, na semana passada, tivemos a decisão da Justiça Federal, onde o Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo contra a nossa ex-governadora Ieda, e que durante 7 anos ficou, como se diz no mundo jurídico, senador Meche, sangrando. Mas daí não é ela. Ela pode resolver a questão pessoal dela. E ela não precisa nem de que eu venha aqui fazer a sua defesa. Mas quem sangrou durante 4 anos foi o estado do Rio Grande do Sul. E todos os senhores sabem que quando se há crise, há uma dificuldade de fazer o enfrentamento. Portanto, isso eu nunca mais quero que aconteça no meu estado, que eu penso de maneira otimista. Mas eu também quero, Rosane, que é uma satisfação estar aqui na tua mediação,
que nós possamos fazer um grande pacto, e eu vinha falando com o Parodi, que tem alguns temas que nós vamos ter que ter obrigação de enfrentar, que é a questão de uma governança com responsabilidade, seriedade e sustentabilidade. E nesses eixos, meu secretário, nós vamos ter que enfrentar a gestão de finanças, a questão do meio ambiente, que é obrigatória, a questão da educação, a questão da previdência, a questão das dívidas e, evidentemente, a questão das infraestruturas. Foi falado do nosso Porto de Rio Grande. Eu não tenho a menor dúvida da importância do nosso Porto de Rio Grande. E talvez seja exatamente esse o momento da grande crítica que nós fizemos do investimento no Porto de Cuba. Talvez seja esse o grande investimento. Talvez seja essa a indignação que é do futuro investimento que vai ser feito no Porto do Uruguai com dinheiro nosso, financiamento nosso. Portanto, eu quero te dizer, Rosane, que nesse primeiro momento, eu quero dizer que eu estou dentro do quadro dos otimistas. Eu tenho orgulho de poder estar aqui hoje, talvez não como um deputado estadual. Eu vim aqui hoje como um gaúcho que quer ver o meu Rio Grande crescer, porque eu tenho um compromisso com o meu estado, compromisso com todas aquelas pessoas que nos deram voto de confiança, mas eu tenho absoluta certeza que no próximo bloco nós vamos poder falar sobre 2018, mas sobre o que nós fizemos lá atrás e o que está sendo feito hoje. Porque nós não vamos poder pensar o futuro sem lembrar o presente e saber se no passado nós tivemos acertos ou erros. E é por esse motivo que eu estou aqui. Eu quero um Rio Grande muito melhor do que está aqui hoje. Muito obrigada, deputado Pozobon. Perfeito, se comportou direitinho no tempo. Gostei de ver. Estou com o telefone na mão. Ah, muito bem, muito bem. Doutor Juarez, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Bem, então agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência da Nova Zelândia, em matéria de direito público. Mas antes de fazê-lo, apenas um registro. Há um pressuposto que eu tomo como assente que vai haver uma renegociação da dívida com a União. Quer dizer, não é razoável supor que isto não vai ser revisado. Tentaremos convencer as agências de risco de que isto não colide e não colide em nada com a Lei Complementar 101, tema que eu já estudei juridicamente e creio que estamos tranquilos quanto a isso. Então, estou partindo desse pressuposto. Embora eu pense que algumas dessas ideias seriam implementáveis independentemente do Estado ser ou não refém ou capturado pela dívida pública. Dito isso, então, uma observação importante. Examinando o modelo da Nova Zelândia, de gestão pública da Nova Zelândia, destaca-se com nitidez algo que o Rio Grande do Sul pode liderar nacionalmente. Nova Zelândia tem 4,5 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem cerca de 10, um pouco mais. Então, e são culturas que têm muitas semelhanças. Despartidarização da máquina pública. Isto é chave. Senhoras e senhores, o Rio Grande do Sul tem que liderar um movimento nacional contra a desproporcionalidade dos cargos de confiança no Brasil. Não há governabilidade que resista. Não adianta renegociar dívida com este modelo fisiológico partidário de gestão pública. Não há sociedade de economia mista que resista. Não há empresa pública que resista. Com mais de 20 mil cargos na esfera federal, mais de 100 mil cargos nos estados e mais de 500 mil cargos nos municípios. Então, prioridade na Nova Zelândia foi despartidarizar a gestão pública. Prioridade do Rio Grande do Sul até 2018. O que também significa dizer, presidente Roberto Kupski, e o senhor defende, eu sei, a autonomia, a semelhança do Ministério Público, exatamente como faz o nosso presidente Manuel, das carreiras de Estado, notadamente aqui do auditor fiscal. Significa dizer que nós precisamos, sim, fazer esse balanço no ano que vem, de como anda a nossa lei orgânica, pela qual todos nós, e me incluo nisto, lutamos. Mas significa dizer mais. Significa dizer que o novo, o inovador, será aquele que tiver coragem de dizer que esta governabilidade adquirida ou construída nos moldes atuais
de troca fisiológica com os partidos, inviabiliza uma gestão de Estado sustentável, inviabiliza a própria ideia de desenvolvimento sustentável. Então, o próximo tópico, depois de internacionalizar o Rio Grande, desburocratizá-lo radicalmente, e contará com o apoio da sociedade. Não é, Rosane? Nós apoiaremos. Com certeza. Nós temos de lutar nacionalmente, e contaremos, eu suponho, com os novos movimentos, novíssimos movimentos sociais. Juarez, me permite só uma colocação importante. Quando você fala no Porto de Rio Grande, vem uma colocação que o professor Heleno deu um toque hoje de manhã. O controle também do ICMS em matéria aduaneira. Muito bem. Controle e fiscalização. Só essa deixa. Concordo com o que ele propôs também em matéria de fundo, etc. Mas, só para concluir então, nós teremos apoio da sociedade para despartidarizar a máquina, inclusive dos novíssimos movimentos sociais, em rede. Eu tenho convicção disso. Eu sei, não sou ingênuo, conversei com alguns dos candidatos que estiveram aqui a respeito disso. Né? Eu não sou ingênuo, uma certa cota, entre aspas, de partidarização é inevitável no regime, nos moldes atuais. Mas parte substancial da deslegitimação da democracia representativa de que falou o governador Tasso ontem, deve-se ao fato de que, cronicamente, mantemos esta maneira absolutamente contrária aos princípios de direito administrativo e contrária à impessoalidade, que é a maneira de governar via cargo em comissão de forma desproporcional. O Supremo Tribunal Federal já teve, em alguns casos, o pronunciamento da inconstitucionalidade do número excessivo. Um Estado chegou a ter 30 mil CCs, do número excessivo de cargo em comissão. Agora é o momento, e nada melhor do que falar para uma carreira de Estado, de liderarmos um movimento, à semelhança da Nova Zelândia, país que, junto com a Dinamarca, pela Transparência Internacional, foi percebido como o menos corrupto do mundo. Não por acaso. Desburocratizou e despartidarizou a administração pública. Para ficar um pouquinho mais, não ficar tão previsível, então vamos mudar um pouco a ordem aqui. Eu posso surpreender vocês assim, escolho um, pá. Doutor Meixo, o senhor tinha começado a falar, então o senhor continua, depois escolherei o próximo. A não ser que vocês queiram continuar numa rodinha quadradinha assim. Tá bem. Assim está melhor? Pessoal, dívida do Estado. Não é possível que uma mudança de planejamento governamental da década de 90, saindo daqueles fatídicos planos, Cruzado, Bresser, Maílson, feijão com arroz, Collor 1, Collor 2, não se possa revisar. Nós estamos acompanhando isso na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, estivemos lá na semana passada, estamos acompanhando também o Executivo e toda a Secretaria de Fazenda para revisar custo financeiro excessivo com mudança de planejamento governamental. Então, muito importante isso. Esperamos que agora, dia 9, pelo menos a expectativa muito grande do relator, senador Luiz Henrique da Silveira, do Estado, ex-governador do Estado de Santa Catarina, que se junte, inclusive, em 2 comissões e que seja votado na quarta-feira. É uma expectativa. Há uma oposição, pelo que eu noto, grande da área fazendária federal. Então, é um outro ingrediente. E vamos ter coragem de revisar isso. Por que as operações hoje, meus caros, eu às vezes acordo sobressaltado. E vou ler mais cedo a coluna da Rosane, lá na 0 Hora, porque acordo sobressaltado com problemas que eu não posso dar um chip para alguém que tem Alzheimer, porque é muito caro. E tem todos esses financiamentos para, não que eu seja contra, para, por exemplo, o Mané Garrincha em Brasília. 1,7 bilhão. Tá? E o chip eu não posso dar, porque é muito caro. Porque com aquele valor do chip, que custa 179 mil, eu atendo quantos outros com medicamentos? Então, eu queria só passar
essa preocupação para vocês. A questão da dívida também. E Rio Grande, eu concordo plenamente com o professor Juarez Freitas, Rio Grande é um projeto importantíssimo de internacionalização, juntamente com o aeroporto Salgado Filho, que está atrasado. Eu estou vendo agora a reforma de Brasília, muito rápida, tem obras ainda, mas a movimentação muito grande. Obrigado, Rosa. Obrigado. Juarez, está preparado? Opa, desculpe, o senhor foi o primeiro que falou, né? Não, Abel. Não, tem que fazer a roda toda, né? Então vamos lá de novo. Não, eu gostei de ver ali o problema da doença, das doenças que o nosso amigo Meixo estava falando. Isso é uma coisa que nos preocupa, né? Imagina a máquina que nós colocamos em funcionamento, juízes, funcionários do Poder Judiciário, desembargadores, Ministério Público, funcionários do Ministério Público, procuradores do Estado, funcionários da Procuradoria do Estado. Só um minutinho, Abel. E eu não consigo julgar os processos tributários que você está falando, porque esse saúde tem muito mais urgência. Então, vocês observam defensoria. Quer dizer, o próprio Estado presta a jurisdição, tem o MP fiscal da lei, tem o defensor público que entra com a ação, com o pedido, e tem o procurador do Estado que vai tentar negar o pedido. Agora, vocês imaginam... Só mais um corte, não quero ser chato, é para dar um pouco. Esta semana, a área da defensoria, vejam a delicadeza da matéria, a área da defensoria veio nos procurar para aumentar os honorários. Quem vai pagar os honorários? O município. Então, nós estamos fixando, porque são ações repetitivas, o valor, assim, quando o município paga R$250, e o pessoal quer R$3.000 para o município pagar. Tem municípios que estão com orçamento comprometido com saúde com mais de 30%. Só um corte. Então, em cima disso aí, hoje eu cobrei do doutor desembargador Meixo, mas cobrei por ser amigo dele, né? Cobrei o seguinte: em contrapartida, nós não temos varas especializadas na área da dívida ativa, na área para discussão do crédito tributário, e não temos câmeras especializadas nisso, que nos propiciariam a busca mais rápida do crédito tributário para nós podermos gastar. Nós estamos com um problema de receita, então temos que agilizar. No Executivo, ontem eu elogiei o governador, que ele tomou iniciativas disso aí, modificou o nosso processo administrativo, e também o doutor Ricardo, aí, que é o nosso subsecretário da Receita, também participou dessa inovação do processo administrativo, de modo a torná-lo mais rápido, porque à medida que nós demoramos para cobrar no processo administrativo, e à medida que nós demoramos para cobrar no processo judicial, o dinheiro desse mal pagador vai embora, ele foge. Ontem me disse o doutor Ricardo, o colega Ricardo, que nós temos hoje uma dívida ativa na ordem de 35 bilhões, sendo que desses 35 bilhões, por cima, sim, teríamos a chance de buscar de 6 a 7 bilhões, 20%. Por que nós estamos? Então foi por incapacidade nossa, incapacidade dos nossos poderes, e do nosso executivo, do judiciário e de todos, é incapacidade de todos, de não poder cobrar esses 80% dos maus pagadores, criando problema para aqueles que cumpriram com as suas obrigações. Abel, só uma pequena correção, nós temos varas e câmaras especializadas, né? Mas sim, podemos ter mais, isso é outra coisa. Mas na área da fazenda, não na área... Só para os senhores terem um percentual, 1990 a 2013, o número de demandas no judiciário cresceu 7.028%. Obrigada. Deputado Pozzobon, o senhor já está com o microfone, continue, por favor. Bom, eu vou tentar me ater a algum tema que, para mim, tributo significa gestão, gestão significa resultado. O Juarez falou na despartidarização na gestão,
no grave problema dos cargos de confiança, e que é grave mesmo, né? Eu vou também acrescentar isso, a despartidarização da eleição, que foi prometido para nós, se ocorresse o alinhamento estelar, se a estrela de Brasília fosse a mesma estrela do Rio Grande do Sul, nenhum problema mais teríamos, nenhum problema mais. A dívida pública da União, a renegociação da dívida já estava resolvida, o que tem demonstrado para nós que isto não é verdade. Não vou ser indelicado dizer que foi uma mentira, estou afirmando que não é uma verdade. Mas eu acho que é importante a gente dizer que quando existe uma diferença naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Aqui no governo do Estado, no atual governo do Estado, foram criados 1.000 novos cargos de confiança. São 70% a mais, dá um torno de 146 milhões de reais. E daí vocês podem me dizer, mas deputado Pozzobon, no seu governo, no PSDB, o que foi feito? Um dos primeiros atos que foram feitos foi a extinção de 800 cargos de confiança. Portanto, nós temos que começar, além de falar, fazer. 39 ministérios. Eu duvido se a presidente Dilma estiver sentada conosco agora, nesse momento, e diga, presidente Dilma, me diga o nome de todos os seus ministros. Não saberia dizer. Não porque falta competência para ela, porque está demais. A negociação, a barganha, a questão política tem atingido a todos nós. Quando eu falei da questão política, não é porque atingiu uma governadora do meu partido, porque atingiu o Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos tantos avanços, tivemos tantas melhoras. Comparado com o governo, nós investimos 4,7 bilhões em 4 anos. O atual governo está chegando a cada 2,5 em 3 anos. Portanto, eu quero dizer que eu vim aqui fazer esse debate com vocês, despido da questão política e ideológica, totalmente despido. Ou nós fizemos isso com amor, mas com amor, com coragem, com determinação, ou nós não vamos avançar. Vai chegar amanhã a inauguração do Beira-Rio. Bom, se eu sou gremista, eu quero que arrebente. Bom, se eu sou colorado, eu quero que a arena não é do Grêmio, a arena da OAS, e eu crio mais outras instituições, e nós vamos acabar esquecendo que tanto o Inter como o Grêmio são orgulho do Rio Grande do Sul. Então eu vim aqui destacar essas questões de maneira muito clara. Fui muito questionado quando eu elenquei a questão dos 25 milhões de reais para colocar em obras da Copa do Mundo, onde eu sustentei 13 ilegalidades, violação da lei eleitoral, que proíbe benefício eleitoral, violação da resolução 23.370 do Superior Tribunal Eleitoral, que proíbe também a concessão de benefícios, e a violação, bom, essa não existe mais no Rio Grande do Sul, que é a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 14 e 16 foi deletado, e eu não me lembro do Michel ter lá no pleno ter julgado inconstitucional. Me lembro sim que quando nós propomos a lei de responsabilidade fiscal, lá no governo Fernando Henrique, o PT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para julgar essa lei inconstitucional. Portanto, eu quero dizer de maneira muito tranquila, ou nós nos despimos das questões políticas e ideológicas para, de fato, enfrentar os gargalos do Estado do Rio Grande do Sul, ou nós não teremos condições de chegar num 2018 como queremos. Nós vamos chegar, Rosane, porque o povo gaúcho, Celso Abel, não se mexe. Nós temos vontade, nós temos coragem, temos determinação. Até quando a gente perde, nós não caímos. Mas eu quero te dizer, mais uma vez, ou nós deixamos as questões de Grêmio e de Inter, de A ou B, partido A ou B, um pouquinho de lado, não vamos abandonar. Vamos deixar um pouquinho de lado e vamos pensar no partido mais importante que tem para nós, que é o partido do Estado do Rio Grande do Sul. Ricardo, por favor. Bom, depois um discurso enfático, né? Fica até difícil começar. Mas resgatando aqui um pouco, até pedindo desculpas aqui à nossa plateia e meus colegas, e saudando os colegas da Receita Estadual, valorosos colegas, no caso da Receita, das demais áreas também, mas eu falo especialmente em função da Receita, são 443 Ricardo, colegas. Me permite uma coisa, Ricardo? Claro, doutor Meixe. É uma honra saber que aqui no Rio Grande, eu vi isso pessoalmente, a primeira nota eletrônica do Brasil, está aí, doutor Ricardo, sua equipe, acho que isso é uma coisa que nos dignifica, e foi na rede Panvel, né? Exatamente. Eu, inclusive, estava acompanhando ao vivo. Muito nos orgulha, e eu
tenho um pouco dessa história lá no início, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul é protagonista nesses processos e dentro do bloco, o primeiro bloco, Rosane, eu falei na questão administrativa, que eu estava falando para ter um Rio Grande melhor, eu preciso ter uma estrutura de receita melhor, mais robusta, mais forte. Nós temos 443 colegas e 1 de cada 4 já tem condições de se aposentar. Pode se aposentar amanhã. E é uma estrutura que leva a gente a uma preocupação como gestor. Gestor porque, saindo os colegas, a gente, até conversei com o secretário Odir outro dia e com o secretário André, que tem muito me dado apoio na gestão, sempre a gente é uma estrutura de pré-colapso, né? Então, se sai todo mundo, a gente tem muita dificuldade de fazer a gestão da Receita Estadual. Só o fazemos bem para conseguir os recursos que o doutor Abel tanto falou que precisa em saúde, educação, até para a tua segurança. Às 8 horas da noite pode continuar. A casa do Roberto eu conheço bem onde fica, lá é bem seguro. Às 8 da noite dá para andar tranquilamente ali, perto do Parque Marinha do Brasil, tá tranquilo ali. Né? Dá para andar às 8 da noite ali tranquilamente. Mas para conseguir esses recursos a gente precisa realmente ter uma estrutura de receita forte. Aqui eu queria também dizer, não só o fato de termos uma estrutura, mas o fato de apoiarmos as estratégias de desenvolvimento de políticas públicas para buscar o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo muito simples e que trabalha e direciona para essa questão muito que nos é cara da equação tributária. Nós hoje, com nota eletrônica, doutor Meixe, e a primeira nota eletrônica foi do Rio Grande do Sul, foi nossa, é uma conquista, e a primeira nota fiscal de consumidor eletrônica, apesar de ter sido no Amazonas, a primeira autorização no varejo de nota eletrônica no varejo foi nossa também, né? Também foi na rede Panvel. Então a gente está avançando na direção de simplificar radicalmente os processos, e essa simplificação está afetando o nosso dia a dia de trabalho. O nosso trabalho mudou, o nosso trabalho não vai ser mais o mesmo, o nosso trabalho de auditoria acabou. Agora urge, a sociedade quer que a gente tenha cada vez mais transparência, cada vez mais avaliação e especialmente de conformidade das regras num diálogo crescente com a sociedade. Então a gente está trabalhando nisso, mas voltando à questão do desenvolvimento econômico, que é onde eu queria chegar. Com a nota eletrônica, o pessoal da Fiergs diz o seguinte: pô, vocês já não fazem mais um raio-x, vocês têm uma tomografia computadorizada das empresas, uma tomografia computadorizada do próprio Estado. E hoje a gente sabe e conhece todos os fluxos econômicos. Fechou o dia 30, fechou um mês, no dia seguinte eu já sei se o Estado cresceu ou não. No dia seguinte eu sei quem está comprando, quem está vendendo, por que comprou e por que vendeu. Né? Não que eu precise abrir a empresa, mas os agregados macroeconômicos da economia gaúcha eu tenho. E eu consigo com isso, a gente fez, Rosane, de buscar equações tributárias favoráveis ao Estado. De dizer o seguinte: por que eu sou um fabricante ou um produtor de soja e eu estou mandando tanta soja, ou comprando soja de fora do Estado e tomando 12% de crédito? Por que eu não... Eu tenho que entender esse fenômeno dos agentes para poder atuar sobre a economia e propor para o governo, propor para a sociedade uma mudança deste processo. Não só para atrair empresas, né, mas também para ter uma equação tributária favorável. Creio que nós podemos tenho certeza que nesse ciclo novo, com nota eletrônica, com essa mudança de processo de trabalho, nós seremos determinantes para ajudar o Estado a crescer, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista tributário. Doutor Ricardo, Obrigado. Eu também vejo lá, só Natália, eu também noto lá nos processos como fica fácil para a entidade tributante justificar e comprovar a existência do tributo. Doutor Celso, o senhor encerra esse bloco, por favor. É um privilégio falar por último, depois de ouvir
enfim, todas essas pessoas estão bem informadas. Pegando parte do que falou o deputado Pozzobon e o professor Juarez, eu volto à questão de um pacto político pela governabilidade. Tá? Em seguida, eu vou explicar por que isso. Importante, um pacto político sem ônus para a sociedade. E aí está o grande desafio, pessoal, porque os pactos políticos atuais têm grandes ônus para a sociedade. Tá? Além do que representa muitas vezes para o eleitor o estelionato eleitoral daquele candidato no qual ele depositou o seu voto após um segundo turno, fazer um acordo para governar e passar a defender outras linhas de procedimento e outras linhas ideológicas, esses pactos acabam provocando o inchaço da máquina, né, com a contratação excessiva de cargos em comissões e, pasme, mão de obra através de terceirizadas. Do que eu estou falando aqui, todo mundo sabe muito bem. Em algumas áreas do Estado, nós temos um volume relevante de empregados, de terceirizadas, que eu não vou avançar nesse assunto, porque o objetivo não é escrachar. Mas esse é o ônus do pacto político, que nem sempre funciona até um momento que ele é essencial para a sociedade. Eu coloco isso porque, em seguida, na esteira, o Ricardo colocou uma situação extremamente importante para a Fazenda, que corre extremo risco de o pessoal hoje estar com uma luz vermelha piscando, e que não obteve sucesso na medida de segurança que vinha adotando na retenção de servidores, por uma questão política dentro da Casa Legislativa. Vamos combinar que a gente conhece esse jogo, e ali naquele momento, ninguém realmente se perguntou ou nos perguntou se aquilo representava uma economia para a sociedade gaúcha. Se tratou ali de uma questão política, né, e se botou fora um projeto que poderia ter resolvido esse sinal vermelho dentro da Casa Fazendária, que ainda pode custar muito caro para a sociedade gaúcha. Então, o que penso é que, tanto para essa questão como para a dificuldade que nós estamos tendo em Brasília agora para a questão da dívida, se tenha muito claro que, sem se ter um pacto político para a governabilidade, sem ônus para a sociedade, o Rio Grande do Sul não vai ser, em 2018, o Rio Grande que queremos. E que Rio Grande queremos? Eu anotei um monte de coisa aqui, pessoal, eu vou riscar metade. Mas vou fazer um pouquinho de sonho. Um Rio Grande com níveis de corrupção da Nova Zelândia. Que tal, professor Juarez? Saúde, mobilidade urbana e segurança, como na Dinamarca? Dá para começar, não é, Bel? E, por que não, cargos em comissões, como na Inglaterra? Seria um bom começo, eu não vou me alongar, mas eu acho que isso resolve tudo. Começa num pacto político, sem ônus para a sociedade, onde os nossos candidatos realmente cheguem lá e façam esse pacto voltado a jogar o Rio Grande aos patamares a que ele faz jus em 2018. Obrigada, Celso. Bom, eu pretendia fazer 4 rodadas, mas não deu. Agora vocês se estenderam, alguns um pouquinho mais, então esta será a nossa última rodada, 3 minutos para cada um. Eu peço que, por favor, tentem respeitar o tempo. E é o momento de quem ainda não respondeu, responder essa pergunta: como chegar lá em 2018? Alguns de vocês já responderam, mas talvez vocês queiram aprofundar isso um pouquinho mais. O senhor começa desta vez, deputado Pozzobon. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e fiz questão, Rosane, pela maneira com que eu entendo o Estado do Rio Grande do Sul que nós queremos, e eu vou dizer novamente aquilo que eu sustento. Nós temos que ter um pacto de enfrentamento dos gargalos. Vai dizer, mas, Pozzobon, como é que nós vamos fazer um pacto político? Talvez esteja na hora da gente também fazer a gestão política. Nós vamos enfrentar a Previdência, como nós tentamos enfrentar aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Foi o PL 393, lá que foi rechaçado pela Casa do Povo. Nós vamos enfrentar a infraestrutura, como nós tentamos enfrentar com o Duplica RS, que era a duplicação de 400 quilômetros de estrada, investimento de 4 bilhões de reais, e que a Casa do Povo disse não. Nós vamos enfrentar também a questão da dívida, como nós enfrentamos, tiramos o Rio Grande do Sul do negro. Nós não podíamos fazer empréstimo nenhum, nós enfrentamos, conseguimos 1,1 bilhão de reais, de dólares, para fazer a nossa estrutura da dívida, aquela dívida do limite interno, a nossa dívida interna, como nós fizemos também na questão de gestão de finanças.
Durante 30 anos, esse Estado gastou mais do que arrecadou. E nós propusemos isso: gestão, resultado, enfrentamento, redução de cargos de confiança, redução de diárias, comparando, a título de comparação, o nosso governo, em 4 anos, gastou 258 milhões de reais em diárias. 258, que já é muito. O atual governo, em 3 anos, 378 milhões de reais. Portanto, é importante que nós façamos tudo isso. Não adianta nós falar da administração tributária, do brilhante trabalho que você faz na arrecadação, se o gestor lá na ponta está gastando mal. Eu quero sim um governo que gaste bem, que invista mais e, quem sabe, possa sobrar mais para a saúde, para a segurança, para a educação, que até hoje só é nosso discurso de campanha. É só nosso discurso de campanha. Na hora exata, aparecem outras prioridades. E quem sabe, Rosane, um dia nós vamos ter a coragem de nós políticos, já que criamos o Código de Defesa de tantas e tantas outras defesas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, quem sabe um dia nós possamos, para não sofrermos mais estelionato eleitoral, por todos os partidos, não estou me negando a enfrentar isso, o grande Código de Defesa do Eleitor. Quem sabe esse seja uma grande proposta que nós podemos fazer. E por fim, eu vou fazer um pedido para todos vocês. Reservem apenas 10 minutos do tempo de vocês, como eu fiz isso, e vamos estudar essa grande proposta que é o Rio Grande do Sul. Talvez o Rio Grande do Sul, que não iniciou dentro da Assembleia Legislativa, que não iniciou dentro do Palácio Piratini e que não iniciou dentro do Poder Judiciário, possa ser o maior caminho que nós vamos seguir. E para quem ainda não sabe, vale a pena estudar. Tenho certeza que 10 minutos vai fazer com que a gente possa chegar em 2018 muito melhor daquilo que nós queremos. E principalmente pela oportunidade que vocês estão me dando de hoje sair daqui, com certeza, um homem público muito melhor que foi na eleitor. Código de Defesa do Eleitor é uma boa ideia, deputado Codovô. Obrigado pela sua participação. Presidente Abel, senhor. Presidente Abel, é importante só uma observação, deputado. Nós já temos o Código de Defesa do Eleitor, chama-se Constituição. Então, agora, para fazer o encerramento da nossa palavra, eu gostaria de dizer o seguinte: nós da Secretaria da Fazenda, nós da Subsecretaria da Receita, nos últimos anos, a partir da Emenda Constitucional 42/2003, que passamos a nos reorganizar aqui no Estado, nós temos dado aos governos que passaram, foram 3 governos, Rigoto, Ieda e agora Tarso Genro, nós temos dado as condições e temos buscado, nem um dos anos nós arrecadamos menos valores reais. Esses anos todos de 2005, nós estamos sempre crescendo. Só deu uma quedinha lá de 2006 para 2017, não foi que caiu o imposto, é que diminuiu a alíquota que incidia sobre a energia, combustível. Energia e comunicação, né? Então, está crescendo, porque o quadro, que segundo o colega Ricardo está difícil, na época estava péssimo. Estava despedaçado o quadro, estava desmoralizado, inclusive. Salários, promoções atrasadas, promoções que tinham sido feitas não foram pagas, um auxílio lá, combustível também não era pago, e os servidores sem horizonte. E os governos começaram, com apoio da Assembleia Legislativa, começaram a ver isso e começaram a investir na administração fazendária, na administração fiscal do Estado. Isso tem nos dado, só nos últimos 6 anos, nós tivemos um crescimento na ordem de 35% em valores reais. O que significa isso? Significa que o Judiciário, o Legislativo, em cima do que ganharam, continuavam ganhando mesmo, e mais 35%, certo? As prefeituras continuavam ganhando o que estavam ganhando, normal, e mais 35%. Então, isso aí é uma parte que nós estamos fazendo, devido a uma integração também das entidades de classe com a administração da Fazenda e com a administração da Receita Estadual e com o governo do Estado. O que temos que fazer também? Tivemos participando da Comissão de Desburocratização,
que esteve em discussão na Assembleia. E aí nós afirmamos o seguinte: não tem como fazer desburocratização de algo que não tem burocratização. O grande problema é que não tem burocratização na maior parte das atividades do Estado. Porque nós não temos carreiras. Nós da Fazenda temos carreiras, mas a maioria do Estado não tem carreiras. Talvez até por isso que os senhores falaram, excesso de CCs, excesso de administração indireta, prestando serviço na administração direta. Cada vez que muda um governo, muda todo mundo. Então, como é que eu vou propor uma desburocratização se eu não sei nem como se faz aquilo? Então, nós temos que valorizar, sim, as carreiras. Não só as carreiras de Estado como a nossa, mas todas as carreiras, para que o povo tenha um bom serviço. Isso aí nós colocamos na nossa última revista da Enfoque Fiscal, com base e também colocamos lá. Mas, infelizmente, tivemos alguns deputados que são contrários. Uma deputada de Pelotas é contrário. Ela acha que é melhor ter cargos de confiança, porque diz que nós não somos comandáveis. Como que nós não somos comandáveis? Nós somos comandados pela lei. Nós não podemos fazer nada mais do que a lei. Então nós temos que sim ter quadros em todos os estados e valorizar esses quadros. Valorizando esses quadros, a sociedade vai poder fazer mais. E temos também que mudar paradigmas. E em cima disso, nós estamos discutindo lá entre os diretores, entre alguns amigos, discutindo o seguinte: por que não destinarmos, já que nós estamos num enrolo, nós estamos enrolados que não temos como. A sociedade quer mais serviços. Nós não temos dinheiro. A sociedade, já vou cobrar mais tributo, a sociedade não quer pagar mais tributo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós só temos uma forma. Nós temos que nos preocupar em investir. E como investir? Uma proposta que é simples. Investir é o seguinte: vamos tirar 5% da receita total que o Estado arrecada, não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil. Teremos um canteiro de obra em todo o Brasil, mas não em obras de campo de futebol, mas em obras de necessidade, na área da energia, na área de estradas, na área de silos e armazéns, de modo que nós não continuemos perdendo 30% dos grãos que nós estamos perdendo. Então, tiramos 5% para investimentos em obras de infraestrutura para todos os estados. É difícil isso? É difícil. Pode ser 6, pode ser 7, mas nós temos que pensar em alguma coisa diferente. E alguma coisa diferente que eu vejo seria essa desvinculação da receita estadual em torno de 5%, de modo que pudéssemos, todos os estados, investir, que não precisássemos do governo federal para dar vantagem. Tivemos hoje um colega que disse ali, abriu a nossa revista número 13 e disse: o governador prometeu, não sei se foi o governador ou algum outro, prometeu o metrô em 2011. Talvez não tenha feito o metrô em 2011, porque tem que ter uma contrapartida do Estado. E o Estado talvez não tenha o dinheiro para fazer essa contrapartida. Por isso nós precisamos mudar o paradigma. E mudar o paradigma é buscar dinheiro de uma forma que possamos. Aparentemente, alguns vão dizer: mas vamos tirar 5% da saúde, 5% da educação, 5% da saúde. Mas essas pessoas se esquecem, e eu gostaria depois de discutir com o nosso grande economista, Eugênio Lago, não ouvi aí agora, mas depois vamos discutir com ele. Eu entendo que esse 5% investido na sociedade no Brasil todo, nos aumentará a base sobre o qual vai incidir o imposto. Então a aparente perda de impostos vai significar um ganho para todos os poderes do Estado e para a sociedade como um todo. Obrigado. Por aqui encerro. Obrigada, presidente Abel. Desembargador Francisco Meche, por favor. Em 1960, a União tinha 59,4% da repartição das receitas tributárias. Em 2012,
57%. Uma redução de praticamente 2%. Os estados tinham, em 1960, 34%. Em 2012, 24,5%. Uma redução praticamente de 10%. Mas, cada vez mais há transferências em cargos maiores para os estados. Eu faço corte da saúde. Então lá as ações são contra o Estado, as reclamações são contra o Estado, mesmo que haja um compartilhamento. E também contra o município. O município foi o que cresceu muito. Em 1960 tinha 6,6, e em 2012 18,5. Principalmente a partir da repartição das receitas da Carta de 88. Vamos pegar, por exemplo, o ITCMD, passou a ser também o ITBI hoje, transmissão e intervivos, seja na compra e venda, seja na permuta, seja na cessão de direitos, passou para os municípios. Então eu acho que os estados estão precisando aqui, especialmente com retirada de percentual da União, porque as coisas acontecem nos estados e nos municípios. Então eu acho que aqui esta repartição melhor do bolo tributário precisa acontecer, inclusive com aquela repartição dos 157, dos 158 da Constituição. E por fim, dizer, meu caro Abel, meu caro Celso, Rosane, companheiros de painel, os amigos que estão aqui, valeu a pena. Aprendi muito, estou levando material maravilhoso e dizer que gostaria de participar de outros encontros como este para aprender. Vou levar isso para os meus colegas, inclusive nestas ações aí diretas. Casos como o que o doutor André me passou, casos que nós temos que nos antenar, que estão acontecendo e depois o crédito não se recupera nunca mais. Muito obrigado. Obrigado ao senhor desembargador. Ricardo. Bem, colegas, eu vou aproveitar esse momento, acho que nós estamos no 15º encontro do Fisco, estou completando um ciclo de 4 anos, e eu considero que é um momento de despedida também, né? Então, acho que... Não é tão cedo, não. Mas é uma despedida. Eu queria aproveitar para agradecer o companheirismo de vocês todos, toda a equipe diretiva, né, dos delegados, chefes de divisão, né, porque a gente completa um ciclo. Daqui até o final do ano a gente está consolidando projetos. Vocês me conhecem, a gente está sempre inventando coisas novas aí. Até o final do ano ainda tem muita coisa para fazer. Mas é o último encontro do Fisco, né? Assim, o último encontro do Fisco dessa administração. E queria deixar aqui, né, em nome de uma pessoa que me é muito especial, que é o Dr. Guaraná, que é uma pessoa que sempre esteve do meu lado aqui, né? E a gente toca a gestão junto. Não é fácil tocar uma gestão. Tá? Então, muito obrigado. Com relação a isso, não precisa. Com relação eu queria falar para vocês, né? Eu só tenho boas recordações e lembranças desse período. Foi muito difícil no início, mas os resultados da arrecadação estão aí para mostrar que a gente acertou, né? Foram 3 anos e teve um colega meu que eu sucedi na diretoria, né, subsecretaria, que disse que eu nunca ia superar a arrecadação de 2010, que foi a maior arrecadação dos últimos anos, e não tinha jeito. E nós fizemos alguns desafios. Teve uma pessoa que até agora está me devendo um churrasco, né? Até agora, me prometeu naquele 2011, no final de 2011, 2012, e não me pagou até hoje. Mas a gente conseguiu superar a arrecadação, recorde em cima de recorde de arrecadação, em cima de uma economia deprimida, uma economia que estava com muitos problemas no ano de 2013, né, 12, 13,
e a gente conseguiu ter um desempenho super satisfatório. Com relação ao nosso, até porque foi citado ali a questão do nosso amigo Heleno, né? Heleno Torres, ele disse que os estados deveriam se preocupar com a questão da aduana, etc. Posso dizer aqui que nessa gestão a gente qualificou esse processo, criamos uma delegacia especializada, temos um grupo que trata comércio exterior, né, os colegas Hernani, mais os colegas que trabalham no comércio exterior, e que a gente tem um controle, é o melhor controle do Brasil em matéria de comércio exterior. Tá, então aqui não entra nada e não sai nada se não passar pelo aval dos colegas que estão nesses setores da Receita Estadual. Então o Heleno pode ficar bastante tranquilo, né? E que eu deixo de recado para o futuro, Rosane, assim, pensando num desafio. A questão, e aqui eu não sei se o Mesomo está aí, mas eu acho que o Mesomo e o pessoal da Oficina do Gasto Público fez um trabalho muito legal, muito interessante, que vale a pena ler, né, porque tira um pouco dessa falácia de que a carga tributária no Brasil é alta, e que eu acho que tem que, Rosane, tu como comunicadora, tem que dar uma olhada, tem que ver esse trabalho aqui, né, que tem alguns elementos interessantes. Tá? E o principal elemento é que aqui o PIB per capita do Brasil é R$ 650 ano. Quando tu pega uma Noruega, uma Finlândia, que tem o mesmo tipo de carga tributária, que tu está falando em R$ 6.000 ano. Então, aqui nós fazemos muito mais com os mesmos, né? Então, acho que a gente tem que ter bem presente isso e investir na questão de cidadania e educação. E educação a gente não consegue fazer sozinho aqui. A gente tem que envolver a sociedade, envolver a mídia, a imprensa. Nós estamos fazendo a nossa parte. Que pese várias críticas, a gente lançou um programa muito legal, que é o programa Nota Fiscal Gaúcha. Ele oportuniza que qualquer colega, o cidadão, a sociedade, possam discutir cidadania fiscal, discutir solidariedade, porque envolve entidades sociais, discutir a importância do tributo, discutir de onde vem, para onde vão os recursos públicos, olhar a aplicação dos recursos, né? Isso tudo oportuniza essa discussão para que o cidadão saiba que quando ele está pedindo a nota fiscal, ele está sendo um agente de desenvolvimento do próprio Estado. Eu acho que a gente tem que olhar isso aí com muito carinho. Semana passada, final do mês passado, a gente fez o sorteio lá em Novo Hamburgo com o meu delegado Paulo Aides. Foi o sorteio de 1 milhão, né, já está liberado. Ganhou o prêmio, quem ganhou foi uma pessoa da Metade Sul. Inclusive, teve uma comunicadora do RBS que ganhou um prêmio de R$1.000, né, nesse último sorteio. Se olhar lá a lista, vai aparecer o nome da pessoa. Então, cada um de nós tem que fazer o seu papel. E o seu papel não é achar ou dizer o que os outros têm que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Obrigado. Obrigada. Celso, por favor. Então, dizer que, enfim, não sobrou quase nada para mim falar, tá? Mas dizer que sim, o que queremos e o que necessitamos para 2018 é um Rio Grande com muito mais investimento em saúde, educação, segurança, infraestrutura. Me repetindo com relação à questão de recrutamento de servidores públicos, um Rio Grande que, quem sabe, como uma Inglaterra, não tenha mais de 100 cargos em comissão, né? É isso que realmente a gente quer. E quem sabe na educação chegue a níveis da Coreia do Sul, tá? Quem sabe usando tecnologia, usando banda larga, é isso, né, que se espera. Mas, para tanto, a gente precisa ter um Rio Grande que tenha todos vocês, colegas, auditores fiscais da Receita Estadual, vocês que estão aqui prestigiando o nosso evento, que estão arrasando o nosso evento, né, trabalhando muito para produzir resultados crescentes que ajudem a financiar esse Rio Grande que nós queremos.
Precisamos, com a contribuição dos nossos políticos, sim, ter um pacto político, aspas, sem ônus para a sociedade, fecha aspas, né? Que permita efetivamente que transitem na Casa Legislativa aquelas matérias que são essenciais para a governabilidade e para o real aproveitamento do potencial do Estado. Mas voltando aos nossos colegas auditores fiscais da Receita Estadual, que eles consigam produzir o máximo, se superar, como foi dito aqui de manhã, que passem da supermeta, né? Que eles consigam fazer isso tendo, sim, a qualificação adequada, o equipamento adequado, os instrumentos normativos adequados, a regulamentação adequada e a recompensa adequada. Isto é muito importante. A recompensa motiva. Máquina de relógio não produz os resultados que vocês, colegas auditores fiscais, estão produzindo. Obviamente que tenham a sensação de dignidade com a sensação de segurança que lhes traz uma previdência pública e própria adequada, com todo o carinho que tem pelo nosso deputado e amigo Jorge Pozzobon, quando ele falou no PL 393, aquele que privatizava a Previdência do Rio Grande do Sul, e ele disse, foi derrubado. Eu trabalhei noite e dia para derrubar ele, porque com todo o carinho que eu tenho pelo meu parlamentar... Se tu me permitir, na verdade, foi feita uma proposta para fazer o debate. Só que eu acho que isso vem ao encontro daquilo que ele falou. Muitas pessoas só falam. E eu acho que a gente tem que começar, além de falar, fazer. E foi feita uma proposta para ser debatido. Foi nesse sentido que eu dei. Como foi a questão do duplo IRS, foi rechaçado, não só pelo PT, pelos outros partidos da base aliada. E o que eu quero te dizer é o seguinte, e para complementar, ou nós enfrentamos as questões, aquelas que são boas, ou aquelas que são ruins, ou nós vamos ficar no mesmo. Mas eu concordo contigo e tu sabe qual é a minha opinião sobre o 393. Isso. Grande carinho que eu tenho pelo Jorge, dizer que enfrentar a questão da Previdência não é desprover o servidor de Previdência, não é legar a ele Previdência nenhuma, garantia nenhuma. Nós precisamos, sim, fazer com que esses servidores responsáveis por tocar a máquina do Estado tenham, sim, a sensação de que o seu futuro, talvez na parte de maior fragilidade na vida, venham a ter a segurança daquele Estado, daquela sociedade, a qual eles entregaram o maior período de sua vida produtiva. E é por isso que nós entendemos que uma outra previdência é possível, com responsabilidade e com projeto, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos um processo de segregação de massas com um fundo capitalizado, com grandes perspectivas de absoluto sucesso no futuro. É bem verdade que nós temos um problema neste campo a ser equalizado com relação ao custo previdenciário dos últimos 50, 60 anos, onde o Estado não fez a poupança previdenciária e deve sim a justa remuneração a seus servidores no período da inatividade. Esse é um assunto importante, como diz o deputado Jorge, nós temos que ir para o debate e nós temos que produzir soluções verdadeiras e não empurrar para o campo da miséria aqueles que dão a sua vida e a sua fase, seu pico de produção para o Estado do Rio Grande do Sul. Desculpem que eu me emociono com esse assunto. Obrigada. Com todo o carinho, né, eu quero dizer para o Pozzobon que nós temos que voltar a esse debate, uma outra previdência é possível e nós estamos dispostos, com qualquer governo que venha, a trabalhar isso junto com os servidores, e só para não deixar a responsabilidade do 393 ter sido rechaçado com esse ou com aquele partido, nós tínhamos 46 entidades de servidores públicos, no que nós chamamos, à época, de Fórum Único em Defesa da Previdência, que totalizavam a representação de mais de 200 mil servidores, que enfrentaram esse tema à noite e dia. Tu deve ter acompanhado, porque nós fomos, enfim, nós panfleteamos, nós somos sindicalistas, né? Então, eu quero dizer que eu tenho certeza que há disposição, sim, de solucionar esse tema e que esse tema é decisivo para a qualidade e disposição de trabalho desses que hoje são responsáveis de prover o Estado do Rio Grande do Sul com recursos para atender às demandas da nossa sociedade. Obrigado, desculpa por me ter alongado.
Obrigada, Celso. Doutor Juarez Freitas, cabe-lhe a responsabilidade de encerrar esse painel. Imensa responsabilidade. Eu gostaria, então, deixei para este final o ponto, talvez, de todos, o mais importante. Além de internacionalizar, desburocratizar radicalmente o Estado do Rio Grande do Sul, além de despartidarizar ao máximo a máquina, a gestão pública, a administração pública do Rio Grande do Sul, nós temos de adotar uma filosofia de gestão sustentável. Eu tenho reservas imensas à expressão choque de gestão. Mudança de paradigma não se faz à base de choques ou de voluntarismos. É preciso ter persuasão racional. Mas nós precisamos ter uma nova filosofia de gestão pública no Rio Grande do Sul. Exemplo, a nossa escola hoje é gerida de forma sustentável? Infelizmente, não. O diretor não é capacitado para ser gestor, na maior parte dos casos. Quando se trata de um talento inato, de um professor que é gestor por intuição, as coisas marcham bem. Nós temos de capacitar cada diretor da escola que tem essa função nevrálgica para ser um gestor sustentável. Exemplo número 2. É uma obrigação desde 2010. Toda licitação pública brasileira, a lei de licitações foi alterada, tem de ser sustentável, incorporar critérios de sustentabilidade, até para que obras inúteis, estádios ociosos, e às vezes, como eu vou falar por último, fica mais fácil, estruturas temporárias, questionabilíssimas, são feitas, infelizmente, hoje, às vezes, a expensas de recursos públicos. Então, dê o exemplo, o nosso Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Eu quero fechar com uma agenda positiva e com exemplos favoráveis, animadores. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul deu exemplo. Baixou agora uma resolução, todas as licitações do Tribunal, méritos do Tribunal como um todo e do presidente Miola de modo especial, tem de incorporar critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Por exemplo, ao fazer uma edificação, eu não posso pensar apenas no custo de curto prazo da construção. Eu tenho de pensar no custo da manutenção. Isto é sustentabilidade. Terceiro exemplo, mobilidade urbana. Eu digo isso porque há um prêmio agora, eu quero cumprimentá-los, de gestor público nesta linha. Mobilidade urbana, desde a lei de 2012, a importante lei de mobilidade urbana, consagrou o princípio do desenvolvimento sustentável e fez mais. Estabeleceu prioridade do transporte coletivo sobre o individual. E aí as instituições de Estado, nomeadamente o Ministério Público, a meu juízo, têm de agir para que esta prioridade seja vista como cogente pelo gestor público brasileiro. Quarto exemplo, este eu quero dar o crédito. Nós vamos fazer o 4º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade em Foz do Iguaçu, 8 e 9 de maio. Estão todos convidados. E vou dar o crédito ao Roberto Kupski. Ele me pediu, e eu como presidente do Congresso rapidamente aqueci a sugestão, nós vamos ter um painel só sobre tributação sustentável. Sustentável não apenas em termos ambientais, sustentável também no sentido de equidade. Eu quero dizer, todos sabem aqui da minha ligação com esta carreira de auditores fiscais, todos sabem, é pública e notória, mas também todos me conhecem pela minha independência intelectual. Eu concordo plenamente que uma justiça tributária tem de ser, entre outros requisitos, isonômica. Portanto, concordo inteiramente com a sua fala em relação aos maus pagadores. Todavia, nós temos de ser honestos, e somos independentes para reconhecer que a tributação indireta brasileira, isso inclui o ICMS, precisa ser prudentemente revisada. É uma tributação extremamente iníqua em muitos casos, sobretudo para o pequeno contribuinte.
Se nós não aceitarmos isto, também nós vamos achar que o problema é só de arrecadação efetiva. Há um trade-off aí entre eficiência e equidade que nós temos que equacionar melhor. E ninguém mais capacitado para isso do que a carreira de Estado, para propor uma alternativa de transição. Não é razoável uma tributação de telecomunicações ultrapassar 30%. Não é razoável uma tributação de energia elétrica, ambos serviços públicos essenciais por definição, ser da carga atual. Isto não é razoável. Isto impede um desenvolvimento sustentável. Isso impede um desenvolvimento continuado e duradouro. Não é razoável que uma pessoa que ganhe 2 salários mínimos pague quase 1 salário mínimo em tributação. Então, nós precisamos pensar num Estado de Direito que não funcione prioritariamente para 10% da população, mas que seja inclusivo também em matéria de tributação justa. Esse é um debate, repito, não há fórum mais adequado do que uma carreira de Estado que conhece profundamente o assunto para, sem insensatez, realizar uma transição nos próximos anos no sentido de tornar essa rede de tributação mais justa, inclusiva e desenvolvimentista, mas com adjetivo. Não é qualquer desenvolvimento que me serve. O pior indicador que o Rio Grande do Sul pode ter até 2018 é o PIB. Toda vez que acontece um acidente de trânsito, o PIB aumenta. Esse é o pior indicador. Nós temos que ser bons em desenvolvimento humano, renda, longevidade e educação. E para isto, não é discurso corporativo. Precisamos de instituições de Estado que assegurem políticas de Estado. As instituições de Estado não são co-governantes, não. Uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. E é bom que elas não se confundam, dialoguem, mas mantenham as suas respectivas instâncias e independências. Eu espero, então, que no balanço que faremos, daqui até o próximo encontro, sobre a nossa lei orgânica, possamos chegar às conclusões de que, número 1, é essencial esta autonomia, é essencial termos carreira de Estado. E número 2, que é essencial que esta carreira de Estado promova, lidere e protagonize uma reflexão mais profunda, serena, científica, técnica, mas também política, também habilidosa, no sentido de uma tributação justa e aceitável socialmente. Muito obrigado.